Bom dia, sétimo ano. Espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje, nós iremos relembrar um pouquinho da aula passada, que nós falamos sobre os povos originários da América, os primeiros povos que viveram aqui nesse continente que nós vivemos, e a gente vai entender um pouquinho sobre as técnicas e tecnologias desses povos. Vocês já se perguntaram, em algum momento, como esses povos eles começam a desenvolver essas técnicas, tecnologias, como eles começam a planejar a vida urbana, a cidade onde eles viviam, a agricultura, a elaboração dos medicamentos, os estudos astronômicos, porque eles também conseguem identificar o tempo a partir do Sol, da Lua, das estrelas. Vocês já se perguntaram como é que esses conhecimentos que eles organizaram naquele período chegaram até nós? Vocês já pararam para analisar que já que eles não deixaram vestígios escritos, eles ainda não tinham o domínio da escrita. Como é que esses conhecimentos chegaram até nós? Então vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Vocês podem acompanhar essa aula, gente, a partir da página 92 do livro de vocês. É até mais fácil para vocês acompanharem, porque eu utilizo os tópicos do livro. Então vamos lá. Diferentes arquiteturas. Como as sociedades originárias moravam e como planejavam os espaços onde vivia a comunidade. É isso que a gente precisa entender agora. Nós não vamos ter uma única resposta, uma resposta perfeita para essa pergunta. Vão ter inúmeras respostas, porque foram grande o número de povos que habitaram esse continente e cada povo elaborou técnicas próprias, transformando os recursos disponíveis, o que existiam para eles naquele momento, e foram se adaptando às condições em que eles viviam. Então, as pessoas... No vídeo que eu coloquei na aula passada, no livro de vocês já está escrito o nome da cidade, Tenochtitlan, mais ou menos isso. Mas ele se pronuncia Tenochtitlan. Então, Tenochtitlan, como nós estudamos na aula passada, eu até trouxe um vídeo de Débora Ladim. Ela fala muito sobre essa cidade. Tenochtitlan é a capital do estado azteca. Estava localizado onde hoje é o atual território do México. Esse local, como nós falamos, vocês viram na aula passada, Tenochtitlan era um local muito pantanoso e ele foi sendo estruturado para receber uma cidade, para se formar uma cidade. Vocês vão perceber aqui, ó, aqui é mais ou menos uma cidade, como as pessoas viviam naquela época, como se organizavam. Percebam que as estruturas eram muito bonitas, percebam que eles utilizavam, ó, pedras gigantescas para fazer essas pirâmides. Então, esse local, Tenochtitlan, ele vai sendo preparado para receber o centro cerimonial mexica, com pirâmides, templos, palácios, como vocês estão vendo nessa imagem que eu coloquei aí. Esse solo, que antes era pantanoso, lamacento, ele começa a ser estabilizado e logo depois começam a se construir, a se instalar colunas de pedra, madeira, cimento, que essas colunas iam servir de sustentação para a construção das cidades. Pontes móveis ligavam a ilha ao continente. Percebam que, para um tempo tão atrasado, era um povo que tinha uma tecnologia tão difícil de ser usada e tão muito atemporal, muito à frente do tempo deles. Eles tinham um projeto de fazer pontes móveis. Essas pontes, gente, podiam se movimentar, então elas ligavam a ilha ao continente e como elas eram móveis, essas pontes permitiam que se levantassem elas e as embarcações pudessem passar. Então, também protegia a cidade de ataques inimigos. Imaginem que um reino próximo fossem atacar Tenochtitlan. Eles, se fosse um ataque, claro, por terra, eles iriam levantar, erguer essa ponte. Eu acho que muitos desenhos que vocês assistem, aparecem sempre essas pontes móveis. Eu acho que a gente para analisar que era muita tecnologia para um povo que viveu há tanto tempo antes da gente aqui, né? Ao redor, gente, de Tenochtitlan, ele, como vocês sabem, era uma ilha, mas a água continha sal, então não era possível o consumo humano, eles não poderiam beber dessa água. Então eles começaram a construir diques que separavam a água doce da água salgada
e aquedutos, que eram canais que iriam permitir a condução da água própria para o consumo do centro urbano, ou seja, da cidade, né, que eles viviam. Quando a gente vai analisando essa cultura, esse povo, a gente percebe que era um povo realmente muito inteligente e muito adiantado para o seu tempo. Eles já tinham tecnologias que a gente nem sabe explicar como eles já conheciam naquela época. Então vamos conhecer um pouquinho agora sobre as técnicas agrícolas. Eu falei na última aula também de como era mais ou menos a agricultura deles. Eu quero que vocês entendam que a agricultura é uma das tecnologias mais antigas do mundo, desenvolvida com base na observação do ambiente. Só a partir da agricultura que o ser humano começa a viver em sociedade. Eu acho que vocês aprenderam isso no ano passado, quando vocês estavam estudando o período neolítico, o período paleolítico. Vocês percebem que só se chega ao período neolítico quando surge a invenção da agricultura. Então, antes da agricultura, as pessoas não viviam em sociedade. Só a partir da agricultura que os homens, as mulheres, a sociedade se torna sedentária, passa a se fixar em um único local, porque já tinham o que comer, né? Já tinham como plantar ali e ali se ter subsistência para a vida, e daí eles começam a se desenvolver em sociedade. Então eu quero que vocês entendam que a agricultura é uma das tecnologias mais antigas do mundo, e a gente vai entender como era a agricultura desses povos mesoamericanos, ou seja, esses povos originários da América, os primeiros povos que moraram aqui no nosso continente. Então, gente, os mexicas ou mexicas, como eram chamados esses povos que viviam ali na área onde hoje é o México, os povos que viviam próximos de Tenochtitlan, eles, enquanto estavam desenvolvendo aquela estrutura urbana que eu mostrei aqui, né, como eles estavam desenvolvendo a estrutura urbana deles, eles também começam a elaborar sistemas de irrigação para as plantações. E aí eles resolveram construir as chinampas, que são essas plataformas flutuantes aqui, tá vendo? Eram ilhas artificiais feitas de junco, de terra fértil, sustentadas por colunas de madeiras nos fundos dos lagos. Então, aqui era a forma que esse povo começa a plantar. Eles sabiam que eles precisavam de água e eles conseguiram criar uma técnica muito diferente para a plantação, que essa técnica aqui, ó, é chamada de chinampas. Já os povos andinos, eles desenvolveram agricultura em terraços. Essa técnica, ainda utilizada nos dias de hoje, né, em regiões montanhosas dos Andes, ela consistia em moldar pavimentos sucessivos do solo a ser cultivado. Então, eles faziam, acho que no livro de vocês vão ver uma imagem, eu não coloquei aqui no slide, mas tem uma imagem no livro de vocês, na página 93, desses pavimentos que eles utilizavam em formatos de círculo. Eles faziam esses pavimentos e cultivavam ali em cima. Eles eram um modo de evitar a erosão por conta do local, por ser uma região montanhosa, e também aproveitava a água de degelo dos picos das montanhas. Então, quando as montanhas começavam a derreter o gelo, dependendo do período do ano, né, da estação do ano, essa água era aproveitada para a plantação. Nesse solo irregular, esses povos andinos produziam batata, quinoa, folhas de coca, milho. E já no Brasil, os povos indígenas, eles empregavam a agricultura rotativa, a fertilização do solo por meio da adubagem, que vocês já devem saber como é, né? Como é feito o adubo, e a coivara. A coivara seriam queimas controladas nas áreas florestais que permitem se praticar a agricultura por um tempo determinado, enquanto as outras áreas que haviam sido queimadas, elas começam a se regenerar. Entenda, essa ideia de agricultura rotativa, vocês viram um pouquinho quando eu falei sobre a Idade Média, porque o feudalismo que vocês não tiveram por conta das mudanças da BNCC, lembra que eu falei a vocês que eu trouxe? Porque no livro de vocês não tinham, era um assunto, o ano passado era assunto de sétimo, esse ano, com a mudança da BNCC, é um assunto que ficou no sexto ano e vocês não viram porque ainda não havia mudança no ano passado. Então, essa ideia de rotação trienal ou técnica rotativa é a ideia de você utilizar uma área, um pedaço de terra, aí aquela terra, enquanto você usa essa.
Quando você passa para outra terra, essa terra que você já usou, ela vai ficar descansando. E no caso deles, eles faziam a coivara, eles queimavam o que sobrava. E enquanto a outra terra estava sendo plantada, essa estava descansando e aí eles faziam essa rotação.